Agora eu achei o lugar, gente, Achou o perdão. lugar? Sem problema. Bom, vou me apresentar novamente, né, para quem também estiver assistindo depois gravado. Eu sou Karen Kubota, terapeuta integrativa, né? Trabalho com as 5 leis biológicas que integra a emoção, o corpo, os sintomas do corpo e busca a raiz então da questão do trauma, vai buscar lá no fundinho quando que isso começou, por que que começou, olhando para a questão da infância, para as nossas dores lá da infância da nossa criança, o eu interior, né? E a gente busca então a razão desse trauma, a raiz desse trauma para desbloquear, e através do acesso ao inconsciente, que é uma ferramenta também das 5 leis biológicas, a gente acessa o porquê que a pessoa repete o ciclo, porquê que ela está vivendo aquilo. Né? Quero agradecer cada uma de vocês que está aqui hoje, que se dedicou, que se empenhou, tirou um tempo na agenda para estar aqui também compartilhando e aprendendo, e espero atender as expectativas de vocês e poder trazer sempre algo novo para colaborar aí na vida de vocês. Bom, o nosso tema hoje, então, dessa oficina é equilíbrio e prosperidade. Né? Deixa eu só colocar aqui o slide para a gente estar acompanhando. Aqui. Vamos ver se vai aparecer. Para facilitar a visualização. Aí, todo mundo está vendo? Estão vendo? Sim? Tá. Então, para falar de equilíbrio e prosperidade, né? O que é equilíbrio e prosperidade? Primeiro a gente precisa entender o que é essa palavra prosperidade, ela significa. Então, muitas vezes a gente pensa que prosperidade é eu sou rica de dinheiro, eu tenho bens materiais, eu tenho liberdade financeira e acha que prosperidade se prende apenas isso. Mas na verdade essa palavra ela é muito mais ampla, ela é muito mais profunda. Para alcançar a prosperidade, eu preciso estar, então, entender que é um estado próspero de vida, né? Ter abundância em todas as áreas da minha vida, seja na saúde, se eu tenho dinheiro, mas não tenho saúde física, eu não adianta nada, né? Se eu vivo adoecendo, deixa eu só trocar, e apareceu inteira para vocês, né? O meu suporte estava falando aqui que era a tela cheia, e eu ainda peno aqui desse ladinho de cá do computador, né? Mas o suporte está atento me auxiliando. Então não adianta nada eu ter dinheiro, eu estar com muitos bens materiais se eu não tenho saúde física. Eu vivo doente, eu vou gastar também o meu dinheiro com medicamento, com hospitais, com tratamentos. Da mesma forma é minha saúde emocional. Se eu não tenho minha saúde emocional, não entendo as minhas emoções, não equilibro as minhas emoções, eu vou ter um desequilíbrio mental e vou adoecer também. E a mente, hoje a gente sabe, a nossa mente ela rege 95% das nossas ações. 95% de tudo que a gente faz é regido pelo nosso inconsciente. Apenas 5% da nossa vida é de forma consciente. Então é como se a gente tivesse uma casa com 100 quartos, mas eu só conheço 5 desses. Os outros 95 eu nunca nem entrei, eu não sei o que tem lá dentro e de repente eu tenho medo até de chegar perto dessa porta, porque eu não sei o que eu vou encontrar. E a terapia ela vem para isso, né? O acesso ao inconsciente ele vem para isso. Eu não tenho a função de mostrar para vocês o que tem dentro desses 95 quartos. Não, eu apenas conduzo vocês até a porta para abrir essa porta e acender a luz. Opa, eu tropeçava ali naquele móvel, agora eu acendi a luz, eu sei que tem uma cadeira ali, eu posso desviar dessa cadeira. Eu tinha medo porque eu sempre caía dentro desse quarto escuro. Agora a luz está acesa. Então, ter prosperidade é isso. Eu entender as minhas emoções, entender o que acontece comigo, por que isso acontece. Né? E aí eu consigo prosperar também na família. Eu tenho uma família equilibrada, livre de brigas, de tantas discussões, de desavenças. Hoje é muito comum, né? Hoje mesmo estava conversando com uma colega e ela descobriu que o marido vai sair de casa. Então, algo aconteceu ali, né? A gente tem que olhar para todos os âmbitos da nossa vida. E é claro, quando a gente encontra o equilíbrio em todas as áreas,
a gente tem a prosperidade financeira também. Ela vem como consequência, então, na nossa vida. O equilíbrio das outras áreas nos traz o equilíbrio financeiro. Então, em outras palavras, é encontrar o equilíbrio, ter uma vida harmônica, e isso sim é uma vida próspera. E o que te impede de prosperar? Você já pensou sobre isso? O equilíbrio no trabalho e na casa. De repente você trabalha tanto, até recebe bem, mas algo empaca. Já parou para pensar sobre isso? O que está te impedindo de prosperar, de dar um passo adiante? Então, muitas vezes, nós temos medos, muitos medos dentro de nós, né? E um desses medos é o medo de se expor. Eu tenho medo que vão me julgar, eu tenho medo que vão falar de mim. Por exemplo, eu me exponho bastante no Instagram, eu falo muito no Instagram. Mas lá atrás eu tive medo também, né? Quem me conhece que é aqui da cidade sabe que eu trabalhava com bolo há 3 anos atrás, comecei há 5 anos atrás. Então eu comecei a falar no Instagram naquela época e tinha muito medo também. E a gente vai se descobrindo então. Se eu não vencer esse medo, eu não vou conseguir aparecer. E quem não é visto não é lembrado. É bem assim, né? Quem não é visto não alcança prosperidade. Então, esse medo que eu tenho, eu me escondo sempre. Eu me escondo atrás de alguma questão, eu me escondo atrás de uma desculpa. Eu fico sempre colocando uma desculpa. Ah, mas eu não vou falar não porque o outro fala melhor que eu. Ah, eu não vou falar porque eu vou gaguejar, eu tenho vergonha. E de onde vem esse medo? A grande questão é, de onde que vem esse medo de se expor? O que aconteceu com você que te deixou tão medrosa assim, que hoje você não consegue nem pegar um microfone, de repente é necessário, ou de repente é necessário conversar com o chefe, mas tem esse grande medo. De onde que ele vem? Então é importante refletir sobre isso. Outro grande medo são das críticas, né? Hoje, principalmente, podem falar assim: ah lá, ó, a pessoa tá no Instagram, tá querendo se aparecer. Ih, tá se exibindo lá, olha, acho que é melhor que os outros, né? Então a gente tem medo de críticas. E de onde que vem esse medo das críticas? Será que foi uma infância muito regrada? Pai e mãe que criticavam bastante, que não elogiavam, pai e mãe exigentes demais, né? Ah, tirava uma nota 7, mas a pai e a mãe falava, tinha que ter tirado 10. Então, acostumou a receber crítica do pai e da mãe. E aí hoje tem medo dessas críticas. Se eu me expor, se eu falar, se eu for lá e falar sobre o que eu sei, será que vão me criticar? O que vão falar de mim? Olha lá, ó, tá querendo se aparecer. Olha lá, está querendo se exibir, né? Então, eu tenho que olhar para onde que está a raiz desse grande medo das críticas. E aí eu me autodiminuo. Isso aqui, nós mulheres principalmente temos essa característica, né? Os homens têm também, mas é bem menos que nós. Os homens, geralmente, quando eles são bons em algo, eles falam, ó, eu sei fazer isso, ele vai lá e executa. Eu sou bom nisso, ele vai lá e faz, né? Ele não espera alguém falar que é melhor que ele. Nós mulheres, não. A gente sempre fala, ah, eu acho que a outra é mais bonita que eu. Ah, mas a roupa da outra está mais bonita que a minha, está mais elegante. Ela sabe mais do que eu. Eu sempre estou me diminuindo. E isso me impede também. Isso me impede de prosperar em casa, com os meus filhos, com o meu marido. Eu sempre estou falando que a grama do vizinho está mais verde. É mais ou menos isso, né? Ah, mas a mulher do vizinho, ela tem a bunda mais empinada, por exemplo. Ah, ela tem mais coragem de ir na academia, mais disponibilidade. Eu não tenho. E eu me diminuo. Ao invés de eu me fortalecer, de eu olhar o que está me impedindo de fazer isso, né? Por que eu estou me diminuindo tanto? Em vez de eu olhar para mim, eu só me diminuo. Então, em contrário disso, eu começar também a ver quais são as minhas qualidades. No que eu sou boa? Eu sou boa em falar? Eu sou boa em ajudar? O que eu sou boa? Eu sei fazer um bolo muito gostoso? Então, eu começo também a me valorizar. E eu vou colocando isso para fora. Faço isso, olha, fiz um jantar maravilhoso hoje. Marido, não tá uma delícia esse jantar hoje? Você mesma se elogia para você ir percebendo o seu próprio valor. Então, faça um exercício aqui dentro desse item 3. Faça um exercício, né? Pergunte para outra pessoa que é mais próxima de você o que ela pensa sobre você. Se tem uma qualidade que ela poderia falar sobre você, faça esse exercício. E você vai se surpreender o que o outro
fala sobre você, o que a outra enxerga você. E nós, mulheres, principalmente, temos a grande dificuldade de dizer não. Não para tudo, né? A gente tem medo de dizer não. Os homens têm? Também têm, mas isso é mais nosso, porque nós temos o maternar já dentro de nós. A gente nasce com o nosso órgão reprodutor que é para gerar, para nutrir. O útero é isso. Ele é a nutrição de um feto, de um bebê, de uma criança ali dentro de nós. E a gente já tem esse instinto, então, protetor, de acalentar, de cuidar, de nutrir, né? De gerar. E por esse instinto e também pela nossa criação, a gente fica com medo de dizer não para a vida, de dizer não para as pessoas. Então a vida sempre te oferece a mesma coisa. Ela te oferece, como diz, né? Tem gente que gosta de sopa de jiló. Outro dia até falei, a vida te oferece a sopa de jiló. E a pessoa falou, mas eu gosto de jiló. Então vamos trocar. A vida te oferece aquela sopa de chuchu sem tempero, que não tem sabor de nada. E todos os dias você está comendo dessa sopa, olhando para ela, poxa, mas não tem gosto de nada. E tá de novo comendo, mas é o que eu tenho para hoje, eu vou comer essa sopa. E está se nutrindo de nada. De gosto, de nada. Mas você não tem a coragem de falar, peraí, vida, eu não quero mais essa sopa de chuchu. Eu quero um churrasco. Eu quero um risoto. E aí você começa a entender que você pode exigir também, principalmente da vida, né? E as pessoas gostam de alguém que está fazendo tudo por elas. A famosa boazinha, que está fazendo tudo, que sempre é prestativa, mas experimente dizer não quando você consegue, quando você não é para você fazer aquilo, aquilo não é seu. Experimente dizer não. De repente essa pessoa se afasta de você e você começa a enxergar realmente o seu valor na vida. Realmente o que você quer para a sua vida e não fazendo pelos outros, por quê? Porque quer ser aceita, tem a necessidade de ser vista, de se sentir valorizada. Nós somos assim, quando a gente faz um favor para alguém, o outro vem, muito obrigada, porque você me ajudou tanto. E nós temos essa necessidade de ser valorizada, de pertencer, a síndrome da boa samaritana, de querer ajudar todo mundo. Então experimente, se não é da sua alçada, experimente dizer não. Hoje eu não posso. Não, agora eu tenho que fazer isso aqui por mim, né? Vou assistir um filme com o marido. Ele vai escolher um filme. Marido, hoje eu quero escolher, tudo bem? Eu vou escolher o filme, eu quero assistir isto. Experimente olhar um pouquinho para você. Comece fazendo as pequenas escolhas para que as grandes escolhas comecem a se tornar fáceis também. Não fiquem tão longe de ser alcançadas. Alguém já está se identificando? Está se vendo nessas questões aqui? Ou será que sou só eu que fui assim um dia? Acho que todas nós, né, Ana? E não pensem que eu estou aqui falando para vocês da boca para fora. Um dia eu passei por tudo isso, precisei mergulhar dentro de mim, entender o que acontecia, esse grande medo de falar não para os outros, né? Fui me conhecendo, trabalhando tudo isso para ir conseguindo encontrar quem realmente eu sou, a minha essência, o que eu quero para a minha vida, qual que é o meu propósito de vida. E esses medos vêm de onde? Eu tenho medo de falar não, eu quero ser aceita. Mas vem da onde esse medo? Vem lá da infância, da minha criação. Ele vem desde o momento que eu fui concebida no útero da minha mãe, quando o espermatozoide do meu pai se encontrou com o óvulo da minha mãe. Desde aquele momento, porque trouxe a bagagem do meu pai e trouxe a bagagem emocional da minha mãe. Eu tenho o DNA dos dois e eles têm o DNA dos pais deles e assim por diante. Então nós carregamos esse DNA dentro de nós. Né? A gente traz os medos dos nossos pais, a gente traz os anseios, as angústias e a nossa criação. Se eu tive um pai que falou muito não, que era agressivo, que batia, que de repente bebia, eu via meu pai e minha mãe brigar muito entre eles, sempre gritando dentro de casa, ou também tem o contrário, quando eram pais permissivos demais. Por isso que hoje a educação de hoje também está comprometida, porque nós temos pais muito permissivos, que deixam a criança fazer tudo, e quando ele deixa a criança fazer tudo, também é não saber dizer não. Por quê? Porque quer ser amado pelo filho, porque não se sentiu amado pelo pai e pela mãe. Então a gente precisa observar isso. Será que você está fazendo tudo pelos outros?
E aí você quer dar conta de tudo, fazer tudo sozinha e no final do dia se sente sobrecarregada. E é uma frase que eu escuto assim de 90% nos meus atendimentos de mulheres. Eu faço tudo pelo meu marido e pelos meus filhos. No final do dia eu estou esgotada e ninguém me reconhece. Ninguém agradece nem o arroz que eu fiz. O feijão novinho que eu fiz e todo mundo gosta, ninguém sabe dizer obrigada, mãe, obrigada, esposa. Por quê? Porque você está na síndrome da samaritana, querendo resolver tudo por todo mundo e você se coloca em último lugar. Então é necessário você encontrar o equilíbrio nisso também. Qual é que é o seu lugar? É aquela frase que falam, né? O exemplo de quando você está no avião, o avião entra em pane e caem as máscaras de oxigênio. E primeiro você quer colocar em quem essa máscara? Pensa agora. Reflete só um segundinho. Em quem você colocaria a máscara primeiro? É no filho? É na sua mãe? É no seu pai? É no seu esposo? Em quem você colocaria a máscara de oxigênio primeiro? Nessa situação de emergência e de pânico que está acontecendo? Vocês conseguem colocar no chat para mim o que veio para vocês? Quem que vocês colocariam? Quem não se sentir à vontade de abrir a câmera e o microfone também não precisa, fica tranquila, tá? Que tem gente que é mais tímida, mas só coloca no chat. Em quem você colocaria primeiro a máscara? Graças às suas terapias, eu colocaria em mim. Ah lá, já sabe a resposta. Quem não colocaria em si mesma? Coloca aí para mim. A Que primeira pessoa em quem eu pensei foi no filho, no filho. mas a razão tem que vir realmente conforme eles orientam, né? Você tem que colocar em você primeiro, porque senão você não consegue socorrer o próximo, né? Isso. Mas o instinto vem no filho. E é isso que está no inconsciente, né? Por que que eu estou colocando primeiro no meu filho e não primeiro em mim? Eu estou querendo salvar primeiro o meu filho e não a mim, né? Eu estou colocando o meu filho em primeiro lugar na minha vida? É errado? Eu não costumo dizer assim que não tem certo e errado na terapia. A gente vai aprendendo aquilo que faz mais sentido e que é melhor para nós com o decorrer do tempo, né? Mas se eu coloco primeiro no meu filho e eu fico sem oxigênio, é capaz que às vezes eu não consigo nem finalizar de colocar a máscara nele. E eu posso cair, desmaiar e cair e morrer, enfim, né? E outra coisa também que calha muito aqui, até escutei hoje uma senhora que ficou doente, ela fazia tudo por todo mundo, ajudava todo mundo, o vizinho pedia, ela era solícita, o marido vivia se doando para todo mundo, sobrecarregada, esgotada, cansada, mas vivia se doando para todo mundo. E de repente ela adoeceu. Por quê? Sobrecarga. Chega um momento que o corpo grita, né? O inconsciente está lá tentando jogar para o consciente, e o corpo entra em pane também. E aí ela ficou doente e ela teve que fazer o exercício, né? Ela pensou, nossa, e agora? Quem é que vai fazer a comida para os meus filhos? Quem é que vai passar a roupa do meu marido? Quem é que vai emprestar o açúcar para o meu vizinho, para minha vizinha? E aí ela percebeu que todo mundo se virava sem ela. E ela pensou assim, poxa, se eu morrer dentro de um ano, pode ser que meu marido já tenha colocado outra mulher no meu lugar, outra pessoa vai terminar de criar os meus filhos, pode ser que os meus amigos, as minhas amigas, daqui a um ano façam um lembrete, postem no Instagram, saudade de mim, né? Mas todos vão seguir a vida sem mim. Vai chegar um momento que a minha lembrança vai ser apenas uma lembrança de saudade e eles vão continuar a vida deles dando conta sem mim. Então eu entendi que eu preciso cuidar primeiro de mim. Porque se eu não cuido de mim, eu perco a minha vida, eu perco a minha saúde e a vida dos outros continua. Então é exatamente isso, esse exercício da máscara de oxigênio. Eu primeiro preciso pôr em mim. É egoísta, Karen? Não é ser egoísta. Egoísmo é eu pensar apenas em mim e não cuidar de mais ninguém. Não ver a necessidade do outro, não ser empática com a dor do outro. Isso é egoísmo. Mas quando eu preciso fazer algo pelo outro, primeiro eu preciso ver, eu estou em condições de fazer isso? Não adianta eu querer cuidar do outro se eu não estou cuidando de mim, né? Seria incongruente isso. E nós temos também, por que eu não prospero? Porque eu tenho as posturas da mulher.
Nós temos a postura, muitas vezes a gente está na postura da salvadora. Eu quero salvar todo mundo, né? Inclusive, atendi um caso que ela falava assim: eu tenho uma amiga que está passando por uma questão de abuso moral com o pai. O pai dela é muito agressivo, ele é narcisista. E eu tenho a necessidade de estar na casa da minha amiga para defendê-la do pai dela. Inclusive, eu briguei com o pai dela. É a salvadora. E aí, dentro da sua casa, como que você está? Como que está o seu relacionamento com o seu marido? Com o seu pai, com os seus filhos? A salvadora, ela tem isso, ela precisa salvar todo mundo. Ela tem que cuidar de todo mundo, né? Ela foi provavelmente a filha que teve que cuidar de todo mundo, dos irmãos mais novos. Precisou ser adulta muito cedo, então ela tem essa mania de estar salvando. Estou salvando todo mundo. E se sobrecarrega. Ela se sente assim, sozinha. Ninguém me salva. Ninguém cuida de mim. Ninguém olha para mim, porque eu sempre tenho que salvar todo mundo. E se eu não salvar, eles não dão conta. Eles necessitam de mim. Eles não vão dar conta. Todo mundo vai desesperar e morrer, que vai afundar o barco deles. É essa grande necessidade. Por quê? Em troca, quando ela faz algo para alguém, ela recebe. E ela se alimenta disso. Ela recebe o quê? O reconhecimento do outro. Ela recebe, ela vai sendo nutrida por essas migalhas. O elogio do outro. Nossa, mas você me ajuda tanto, você me acolhe tanto. Então ela se nutre disso. E isso é uma dependência emocional. Tem a mulher boazinha, aquela que tudo tá bom, tudo baixa a cabeça. Ai, tá bom. Vamos comer uma pizza? Qual sabor você quer? Ah, o que você escolher. Você pode fazer isso para mim? Faço. Tá uma pilha de trabalho, mas está aceitando sempre a demanda do outro. Ela é boazinha, porque ela não consegue falar não para ninguém, né? E aqui, a mulher boazinha, ela tem uma questão muito que ela está presa na infância. Ela tem assim, ela olhava para o pai e o pai é o centro da vida dela. Ela aprendeu que ela precisa ajudar todo mundo, ser boazinha, não posso falar não. Aquela filha boazinha, né? Talvez teve uma mãe e um pai também exigentes demais, que ela tinha que abaixar a cabeça para eles, aceitar tudo que eles mandavam. E ela aprendeu que na vida ela tinha que ser assim. E isso é equilibrado? Não, porque ela está sempre fazendo pelos outros também, sendo a boazinha para os outros e entra em desequilíbrio consigo mesma. Consegue prosperar? Não, porque também sobrecarrega. Temos a postura da mulher guerreira, é a mulher maravilha, né? A Mulher Maravilha, quem já assistiu o filme, o último filme da Mulher Maravilha, se vocês já assistiram, eu convido a assistir novamente. Quem não assistiu, assista. Agora como uma telespectadora crítica. Observe a história dela. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês conseguirem entender esse filme. Analisando ele criticamente, né? Com um olhar de terapia já. A mulher guerreira, observem, ela está em guerra o tempo todo. Ela está lutando o tempo todo, salvando o mundo. Ela tem muito da salvadora também, né? E por ela viver em guerra, ela guerreia até com os homens. O amor vem em último lugar. E a gente tem que compreender que a mulher que é uma guerreira, ela não consegue ter um homem ao lado dela. Porque homem nenhum vai guerrear contra uma mulher. Então, assim, é lindo falar que, nossa, eu dou conta de tudo, né? Eu sou guerreira. Então, vamos mudar essa palavra. Não preciso ser a mulher guerreira. Não preciso ser uma mulher forte. Eu sou forte quando eu sou frágil, quando eu sou feminina. A gente pode trocar. Eu não sou guerreira, não sou, eu não vivo em guerra. Eu sou uma mulher feminina. E está tudo bem ser feminina. É bonito ser feminina, é acolher o seu lado feminino, o seu lado mulher. E parar de guerrear com todo mundo, porque a mulher guerreira, ela vive em guerra. E a frase dela é essa, ela não consegue ter um homem ao lado dela, nenhum homem fica ao lado dela. A mulher trator, bem parecido com a guerreira, então vai observando. Oi, Nani, seja bem-vinda. Vai observando se você tem um pouco também dessa mulher trator dentro de você. O que é a mulher trator? O que o trator faz? Ele passa em cima de tudo. Ele sai patrolando tudo, atropelando tudo, passando por cima de tudo. A mulher trator é isso, né? Ela é aquela que faz tudo, ela é melhor que todo mundo, é só ela cozinha e ela vai atropelando. Só ela sabe o serviço e vai atropelando todo mundo. Não quer escutar a opinião de ninguém.
A diferença dessa para a guerreira é que a guerreira geralmente faltou a figura masculina na vida dela. Então ela é essa figura masculina na vida dela. E a mulher trator, ela teve um pai, teve uma figura masculina bem presente, porém ela endeusa esse pai. Esse pai ainda é o centro da vida dela. Então ela se torna muito parecida com esse pai. E nenhum outro homem é bom o suficiente. O pai é melhor que todos os homens na vida. E isso a gente desequilibra também o nosso casamento. A gente desequilibra o nosso relacionamento com os homens no trabalho também. Porque o trabalho, ele é o reflexo daquilo que a gente vive em casa, no nosso relacionamento pessoal, conjugal. E o nosso casamento, esse relacionamento nosso pessoal, é reflexo do relacionamento dos nossos pais. Então a gente vai entendendo muitas feridas emocionais aqui e podendo olhar para elas. E enquanto você está em uma dessas posturas, é difícil que a prosperidade bata na sua porta. É bem difícil. Porque você não está no seu lugar certo. Você sempre está valorizando o outro e não olha para si mesma. Tá chegando aí para vocês? Está fazendo sentido? Como que eu mudo então isso? Eu preciso então mergulhar no autoconhecimento. Eu preciso perder o medo de olhar para mim, de mergulhar dentro de mim, nas minhas dores. Porque só mergulhando nas dores é que eu consigo curá-las. Então, se eu tenho uma ferida muito profunda, que dói só de pensar em relar nela, ela só está aumentando. Ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Ela pode até estar ulcerando já, né? E o que eu preciso fazer? Tem que doer uma última vez, que é se permitir acessar essa dor. Tem gente aqui que acessou bastante dor, né? E só balança a cabeça para mim. Como que foi? Você mergulhar nessa dor profunda que você não queria olhar. Não é assim? E aí relou uma última vez, tocou, precisou limpar, tacou a famosa água oxigenada ali, né, da nossa época. E arde uma vez mais, a gente mergulha, olha de frente então para essa questão. E aí sim ela começa a cicatrizar. Por quê? A gente começa a entender o que foi que aconteceu, o que eu vivi ali que me provocou tanta dor e que hoje reflete no meu presente. Porque muitas vezes eu sou uma pessoa irritada, eu tenho raiva, eu explodo muito fácil, eu estou gritando dentro de casa, eu não tenho paciência no meu trabalho. Por quê? Por conta dessa grande ferida. E só quando eu olho para ela, eu toco nela, então, é que eu vou entender que agora eu posso curar, que agora eu consigo dar um passo adiante. Essa raiva, eu entendo essa raiva. Eu trabalho essa raiva, eu dou um lugar para essa raiva. E principalmente a nossa geração, talvez tenha gente bem mais nova aqui, mas geração ali de 80, 90, né? Nós não podíamos sentir, ter as emoções, não podia. Raiva? Não pode ter raiva de ninguém. Que é isso? Não pode sentir raiva. Raiva é muito feio. É muito feio sentir raiva. Tem que amar todo mundo, tem que perdoar todo mundo. É cristão isso? É justo isso? Né? Correto? Sim. Né? Mas justo será que é? Eu não posso sentir a minha raiva. É diferente de eu expressar essa raiva e sair batendo em todo mundo. Né? Isso já é ira. Então, a ira sim, né? Se a gente fosse falar dos pecados capitais, a ira sim não é tão bom assim. Mas até chegar à ira, é uma raiva muito grande que foi acumulada. E a raiva sempre fala, a raiva é uma mola, né? Quem nos meus atendimentos que vem por questão de raiva fala, a raiva é uma mola. É aquela mola de caminhão, gigantesca, grossa, enorme. E quando você vai comprimindo, de uma vez ela vai explodir. Como que eu trabalho a raiva? Eu tenho que entender, então, por que eu sinto raiva, do que eu sinto raiva. E aí entra os questionamentos, né? Quem que é você? Você sabe quem você é? Então, quem é a Ana Paula? Quem é a Jéssica? Quem é a Janicele? Quem é a Lisandra? Quem é a Carla? Quem é a Flávia? Quem é a Karen? Quando a gente se pergunta, né, é fácil a gente falar do outro. A gente fala, minha amiga é assim, assim, assim. Ela é um exemplo. Não. A gente sempre fala do outro, é fácil. Mas e de mim? Eu sei sobre mim? Eu conheço quem eu sou? Você se conhece? Do que você gosta? Você já se perguntou? De repente você sabe que o seu marido gosta disso. A sua mãe gosta de Coca-Cola. O seu pai não gosta
de alho. O seu marido gosta de queijo. O seu filho mais velho gosta de suco de morango. O teu caçula, você sabe de todo mundo. Mas e você? Já se perguntou? Do que eu gosto? O que me faz feliz? O que me irrita? O que tira minha paciência? Que assim, ó, aquele dia tá maravilhoso, de repente falou isso, me irritou e me tirou a paciência. Você já fez esse exercício de pensar? E também o que te equilibra. Isso aqui é a chave. A gente precisa saber o que nos equilibra. Aquele dia que eu tô a mil, explodindo com todo mundo, até com um passarinho que canta na minha janela. O que me equilibra? É escutar uma boa música? É um banho demorado? É abraçar meu filho? É brincar com meu pet? O que me equilibra? Eu preciso saber pelo menos 3 coisas que me equilibram, para que eu tenha isso como válvula de escape, para que eu entenda como voltar para o meu equilíbrio, então. E isso faz parte do autoconhecimento. Então, equilibrando as emoções, você consegue assim perceber o que está acontecendo com você. Você se entende então. E aí você diferencia. Ah, hoje eu estou triste, né? Meu amigo fez isso, falou isso lá no trabalho e me deixou triste. Mas antes eu confundia isso com frustração. Eu começo a separar as emoções, cada uma na sua caixinha. Eu entendo que hoje eu estou com raiva, porque eu recebi uma crítica. Eu não estou apenas chateada. Ou o contrário, isso aqui me deixou triste. Não é raiva. Eu começo a diferenciar essas emoções. Eu passo a me conhecer, a nomear cada uma dessas emoções, entender o que cada emoção provoca em mim, em questão de hormônios, em questão de sensações no meu corpo, se traz uma dor para mim, se é uma dor de cabeça, se é uma dor nas vistas, uma cãibra no pé. Eu começo a observar o meu corpo, o que ele está me falando. Então, faça esse exercício. Veio uma dor de cabeça, anote o que você viveu de diferente nesse dia. Foi uma preocupação, foi uma ansiedade, foi uma dificuldade, foi uma crítica. Comece a anotar para se conhecer, entender de onde vêm as suas emoções, o que gera essa emoção em você. E também anote o que te faz feliz, o que te alegra, o que faz você sorrir. Né? E aqui, se vocês estiverem, quem está com a câmera aberta, quem não estiver, eu convido a abrir, se puder, só para fazer um exercício agora. É rapidinho, não vou pedir para ninguém falar. Olha direto na câmera e olhe para o seu olho. Então, primeiro olhe para o seu olho direito, profundamente nele. Aí agora você olha para o seu olho esquerdo. Pode assim desviar um pouquinho o olhar até da câmera e olha, faz o exercício de olhar na sua imagem ali. Olha para o seu olho esquerdo lá no fundo, o que você enxerga nele? Agora olha para os seus lábios e dá um sorriso. Faça esse exercício diariamente. Olhe nos seus olhos. Nós temos medo de olhar nos olhos. A gente se distancia de quem nós somos, do que a gente sente. E faça esse exercício de manhã, à tarde, à noite. Faça várias vezes. E quem tem esposo, quem tem namorado, faça o exercício com ele. Olhe no olho dele, olhe no direito, olhe no esquerdo, olhe nos lábios, dá um sorriso e veja como que ele vai se conectar com você. Porque às vezes a gente é tão no automático, né? Tá tão na correria, tô atrasada. Não, o meu marido vem beijar, tô atrasada, tenho que fazer o café, tenho que fazer o lanche das crianças. Não, nem rela, tenho que ir pro trabalho e tchau, tchau, tchau. Então faz esse exercício. Não gasta tanto tempo assim. Vocês viram? Foi 2 segundos. Olha no olho, olha no outro, olha nos lábios, dá um sorriso que você vai ver a conexão. Então aquele marido que está afastado, que está frio, ele começa a se conectar com você num simples exercício desse. Faça esse teste em casa. Depois me contem. E façam com as mulheres também, né? No trabalho, olha para um colega, se um colega está nervoso lá no trabalho, dá aquela olhadinha assim dentro do olho, encara no olho e dá um sorriso. Você desconcerta a pessoa, ela quebra ali o gelo na hora, é automático. Se ela está muito nervosa, muito irritada, ela se desconcerta, ela vai ter que sorrir para você.
Então comece a praticar isso, comece a se conhecer e vai equilibrando as emoções também. E esse se conectar consigo mesma. E aqui eu vou passar alguns exercícios para vocês irem fazendo. Eu quero até que depois vocês, de repente, fez algo ali, tocou, me marca no Instagram, me manda um WhatsApp. Karen, fiz isso aqui, senti isso. Eu quero que vocês façam esse exercício e me contem, para a gente poder começar a entender também as suas emoções. Mesmo que não faz terapia comigo, não se preocupe, me manda um WhatsApp lá. Karen, fiz esse exercício, senti isso e me transformou nisso daqui. Mexeu comigo nisso daqui. E ó, mexeu essa emoção comigo. Então me mande. Eu vou estar esperando vocês me mandarem dentro dessa semana, tá? O exercício para raiva. Eu sempre passo isso em terapia, então aqui é uma ferramenta que já está indo para vocês, tá? É preciosíssima. Estou com raiva. Primeiro, vou entender, né? Ali passei nos slides anteriores, entenda o que te causou a raiva. E aí você pega uma almofada e vai bater até cansar. De preferência, esteja sozinha, para ninguém achar que você está louca, né? Então, bata a almofada até o braço cansar. O braço cansou, aí você vai perceber que a raiva, ela dá uma esvaziada. Isso você está canalizando a raiva, está dando um lugar para a raiva e não está mais comprimindo essa raiva. Então faça esse exercício, bate a almofada, o travesseiro, e você vai perceber que vai se tornando automático. Você faz isso algumas vezes e com o passar das vezes que você vai fazendo, você começa a entender, eu já entendi de onde vem minha raiva. Isso aqui foi um gatilho que acessou tal emoção minha de tal momento. Eu vou trabalhar isso agora. E geralmente, depois que a gente faz o exercício da raiva, vem a tristeza, porque elas andam juntas. Quem não assistiu também, agora outra dica de filme, quem não assistiu o filme das emoções, como que é o nome? Divertidamente. Ele é um desenho, porém é um desenho para adultos. Criança adora aquele desenho, ele é muito colorido, né? As crianças amam, mas ele é um desenho para adulto. Ele fala sobre as emoções ali, como a gente entender. E a tristeza, ela vem acompanhada da raiva. É necessária a tristeza na nossa vida, porque é através da tristeza que a gente esvazia o baldinho cheio. Então, o seu baldinho está quase enchendo. A última gota lá, que foi o chefe que falou um negócio. Você explode com ele, mas não era com ele. Então, é necessário esvaziar esse balde. Como? Através da tristeza, através do choro. Então, aquele momento que vem uma profunda tristeza em você, respeite essa tristeza. Não fica assim, não, eu não posso chorar, eu tenho que ser forte, né? Eu tenho que ser atrator, eu tenho que ser a guerreira, eu não posso chorar, eu não posso chorar. Tire um momentinho para você. Se você tem vergonha de chorar na frente dos outros, está tudo bem. Se recolha. Em casa, faça esse exercício. Passou raiva durante o dia, faça o exercício da raiva quando chegar em casa. E aí depois você toma um banho demorado. Deixa o chuveiro lavar literalmente você, lavar a sua alma, tirar toda essa angústia, essa raiva e a tristeza, porque com a tristeza vão outras emoções, né? Então faça esse exercício, comece a falar durante o banho, fale aquilo que te trouxe raiva, que te trouxe tristeza, fale o nome da pessoa e você vai perceber que às vezes o choro vem. Então até pessoas que têm dificuldade de chorar, quando faz esse exercício no banho, o choro vem. E faça um banho merecido, tire aquele tempo para você. Compre de repente um óleo aromático ou um esfoliante. Faça o exercício de acender uma vela e apagar a luz do banheiro. Tome esse banho mais demorado, esse banho merecido. É o banho do merecimento. E perceba o que muda na sua vida, o que muda no seu dia quando você fizer isso. E aí vocês me contem depois, tá? E o descanso necessário e merecido para todos, principalmente para a mulher. Homens se recarregam fazendo exercícios. Homens se recarregam com força. Mulheres se recarregam no descanso. Então existia uma frase que a minha bisavó falava e eu cresci ouvindo isso, tive muito contato com a minha bisavó materna, que era: a gente descansa carregando pedra. Verdade? Não, mentira. Totalmente mentira. Infelizmente, a geração delas, né, nossas bisavós, nossas avós e talvez nossas mães, precisaram carregar pedras enquanto descansavam, para dar conta de tudo. Foram mulheres guerreiras, muitas mulheres que os maridos foram para a guerra e elas tiveram que se virar com esses filhos, mas a nossa geração não.
quanto que as mulheres têm adoecido. Cada vez mais dificuldade para engravidar, dificuldade com filhos, problemas no órgão reprodutor, ovário, útero, ovário policístico, síndrome do ovário policístico, endometriose, enfim, miomas no útero, no ovário. Quantas doenças nos nossos órgãos reprodutor? Por quê? Falta de descanso. Os hormônios femininos se equilibram quando a gente está descansando. Então, o descanso ele é necessário, não é só merecido. Coloque isso na sua vida. É necessário descansar todos os dias. Quando? Principalmente quando você está muito agitada. Estou muito acelerada. Opa, preciso de 5 minutinhos de descanso. Não é descansar 1 hora, 2 horas. Não, é 5 minutinhos. Senta ali, relaxa, tranquiliza a mente. Aí se conecta com o que te traz paz, com o que te traz equilíbrio, o que te traz felicidade. Por isso que tem que anotar tudo para se conhecer. E se conecta, descansa 5 minutinhos. E à noite, tem um tempinho a mais, faz um escalda-pés. Trouxe aqui a foto para vocês como sugestão, para já ficar fixado aí em vocês, né? Cada 2 dias, uma vez por semana, faz um escalda-pés. Faça esse exercício, coloca o pé ali na água quente, coloca umas ervas, um sal grosso, um aroma ali nessa água. Fique 10 minutinhos com o pé dentro dessa água. Depois que secar os pés, coloque uma meia e aqueça os pés. Faça esse exercício e veja o que muda nas suas emoções, não é apenas no corpo. Observe, comece a anotar e também me mande. Olha, Karen, percebi que essa emoção aqui, depois que eu fiz esse descanso, esse escalda-pés mudou. Né? E você começa a se conectar com você mesmo, com o seu corpo, a entender os sinais que o seu corpo traz. Então, isso é necessário, não apenas merecimento. E também o que nos impede de prosperar são nossas crenças limitantes, né? Como eu falei lá no início, todos nós trazemos no nosso DNA questões do meu pai, questões da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisavós, trisavós, até a 7ª geração a gente traz um resquício. A gente tem 0,25% até a 7ª geração. E tudo que eles viveram foi registrado nas células dele, no inconsciente deles. E o nosso corpo é mais de 70% de água. A água registra memórias, o DNA registra memórias. E essas memórias são passadas de geração em geração através das células e do inconsciente. Por isso, de repente, eu tive ali um tataravô que eu nem conheci, nunca nem ouvi a história dele, mas ele faliu. Então, eu trago essa falência, essa dor com o dinheiro, essa dor de não prosperar dentro de mim. Isso vem como medo, vem como incerteza, e é necessário olhar então para essas raízes, para o nosso DNA, para essas crenças que me limitam. De repente eu sou de uma família que falava, não, ninguém aqui prosperou. Eu cresci escutando isso, meu inconsciente gravou, ninguém aqui prospera. Dinheiro não traz felicidade. Opa, se eu tiver dinheiro eu não vou ser feliz. O rico não é feliz. Opa, se eu enriquecer eu não serei feliz. Ninguém nessa família manteve o casamento. Todas as mulheres se separaram. Opa, eu também preciso me separar. Por mais que isso não venha como pensamento na minha cabeça, está gravado no meu inconsciente. E muitas vezes você tem a vontade de prosperar, mas você não consegue agir diferente. Você não consegue romper com essas crenças limitantes. Por isso que é importante conhecer a história, conhecer o seu DNA, entender o que aconteceu, para que a gente consiga então dar esse passo adiante. Eu não estou sendo infiel a eles, mas eu estou dando um passo adiante, tentando fazer um pouquinho diferente do meu jeito. E aí você começa então a ir além, quebrando as crenças que te limitam, que são chamados também de ciclos repetitivos, né? De repente o casamento está muito bom, mas as mulheres que me antecederam, a maioria se separou, a maioria teve um casamento abusivo, e aí de repente, do nada, o meu marido começa a ficar estranho comigo. Meu marido começa a ficar agressivo, começa a gritar, começa a ficar frio. Por quê? Porque eu tenho no meu inconsciente gravado que as mulheres da minha família, da minha geração, foram infelizes. E eu repito então esse ciclo na minha vida. Eu começo então a viver em honra delas.
Por isso que é necessário primeiro se conhecer, conhecer a própria história, acolher essa história. Eu tenho que dar um bom lugar para essa minha história, para as minhas dores, dar um bom lugar para as dores das minhas antepassadas também, e entender que elas deram conta do jeito delas. E então eu mudo esse olhar de dor, de amargura, eu mudo para um olhar caridoso, um olhar piedoso, um olhar amoroso comigo mesma. Eu passo a ter piedade, compaixão comigo mesma, a entender que eu tive dificuldades, que eu não conseguia romper os ciclos, mas eu posso dar um passo adiante, eu posso ir além disso. A sua história é você quem faz. É você hoje quem vai contar a sua história. Essa mulher dedicada, essa mulher de garra, essa mulher que tem força sim, uma grande força dentro de você e que te impulsiona para a vida. Se você está aqui hoje, teve essa força de estar aqui hoje, significa que você tem essa vontade, esse impulso para a vida. E você tem essa coragem também de falar, opa, agora eu vou dar um passo adiante. Eu vou um pouquinho além do que elas foram. Talvez elas não conseguiram, por motivos delas, por situações, por crenças delas, mas eu posso ir além dessas crenças. Eu posso romper com essas crenças também e ir em direção à minha vida, em direção à minha prosperidade e à minha felicidade. E quando eu tenho esse olhar para gerações, eu acolho então. Eu acolho a minha mãe, eu acolho a minha avó, eu acolho a minha bisavó, né? É muito comum também as mulheres terem dificuldade no relacionamento conjugal, né? Então, por exemplo, enquanto namorava, casou ali 6 meses, até 1 ano, nossa, era maravilhoso, pareciam 2 pombinhos para namorar. De repente começou a esfriar esse relacionamento. Eu não consigo mais ter relação com meu marido, a gente foi esfriando, a gente não consegue se tocar, a gente não conversa mais e está complicado. Geralmente as mulheres escutam muito assim, uma frase dos maridos, vê se faz sentido para vocês. Só eu que te procuro, o que está acontecendo? E quando eu te procuro, você me rejeita. O que acontece? Né? Isso também vem das gerações anteriores. Nós temos muito na nossa história, nossa geração, as brasileiras, né, que tem uma mistura de etnias, de raças. Nós temos muitas histórias difíceis. As mulheres da época da guerra, pós-guerra, muitas casaram sem amor. Eu escutava uma história da minha bisavó, que a avó dela era índia, o avô dela era alemão, veio para o Brasil e ele laçou a avó dela, então, no caso, né? Minha trisavó, eu acho. Ele laçou ela e casou com ela à força. Se a gente olhar hoje esse contexto, imagina você ser laçada por um homem que fala outro idioma, que tem outra cultura, que vive totalmente diferente de você, e você ser obrigada a ter relação com ele, você ser obrigada a cuidar da casa dele, cuidar dele, ter filhos com ele e cuidar desses filhos que agora são seus também. Isso é totalmente violento, né? Então muitas delas passaram por isso. E quando a gente reflete isso no nosso corpo, o nosso inconsciente ele fica assim: eu não posso ser feliz no ato sexual, eu não posso ser feliz no sexo, não posso ter prazer, porque lá atrás uma mulher da minha geração sentiu dor. Porque lá atrás, uma mulher da minha geração, ela se sentiu abusada. Imagina, a gente não precisa ir tão longe. Nossas avós, quantos filhos tinham? Nossas bisavós, quantos filhos tinham? Então, o ato sexual era para quê? Para engravidar e ter filho. E às vezes eram tantos filhos, mas elas não conseguiam nem espaçar esses filhos, não tinham conhecimento de como espaçar. E hoje a gente sabe que tem até métodos naturais que não agridem o corpo da mulher, e eu sou muito a favor e adepta aos métodos naturais, inclusive, que não te sobrecarregam de hormônio também, não vão desequilibrar você hormonalmente, né? Mas elas não tinham esse conhecimento, elas não tinham nada disso. Então aquilo também foi visto por elas como um abuso, né? E ficou registrado no corpo igualzinho a mensagem que um estupro, igualzinho a mensagem de uma violência sexual, foi registrado um abuso. Porque o cérebro ele não vai interpretar
Ah, foi um abuso sexual, foi um estupro, foi. Não, para ele tudo é mal, tudo é ruim. Se eu recebo uma agressão moral, ele registrou como ruim. Se eu recebo uma agressão verbal, ele também registrou como agressão. E uma agressão sexual é a mesma coisa. Então o que que acontece? Os homens não são bons. Ficou gravado isso. Por isso, isso explica muito porque alguns maridos começam a esfriar de repente, porque a mulher não consegue ter relação com o marido. É necessário olhar para as gerações, entender essas gerações também, acolher a dor delas e entregar para elas essa dor, porque elas deram conta. Foi a época delas, foi a vivência delas, então eu entrego para elas, né? Eu vim depois, eu sou menor que elas, mas eu me permito ser feliz no meu relacionamento, ter prazer no meu corpo, com o meu marido, com o meu namorado, no meu relacionamento. Eu me permito ter essa prosperidade no meu relacionamento, também em honra a elas que não tiveram. Por isso, esse olhar pelas gerações. E o próximo passo? Depois que eu já entendi tudo isso, depois que eu já me conheci, agora eu entendo um pouco sobre mim, eu já estou conhecendo as minhas emoções, né? Qual então que é o próximo passo? E aqui eu quero contar para vocês em primeira mão uma novidade, né? Que é um desejo do meu coração. Quem me conhece de perto já sabe que eu venho pensando sobre isso, tentando tirar do papel, né? E, como diz, tirar da minha cabeça tudo que está aqui dentro, esses anos de estudos que eu tenho, que eu busco conhecimento sobre a família, sobre a essência do ser humano, estudo sobre a alma também, que é tudo um contexto só, nós somos um corpo só, são 4 corpos em um. A gente não consegue separar o espiritual, o físico, o emocional e o mental. Nós temos que nutrir os 4 para estar bem, para ter uma prosperidade, né? Então eu busco muito esse conhecimento. Quem é próxima de mim sabe que é um desejo muito grande de passar isso para mais mulheres. E alcançar mais mulheres de uma forma também que seja, digamos que acessível. Às vezes a pessoa ela não tem condições de fazer terapia, e a gente sabe que hoje em dia às vezes não dá, né? Mas a pessoa ela tem esse esforço, ela tem esse desejo, assim como vocês se esforçaram de estar aqui. E por isso, então, eu resolvi tirar do papel, busquei ajuda também, né? Estou com um suporte aí que me auxilia a, como diz, dar formato para o que tem dentro da minha cabeça e tirar do papel isso, né? Então, em primeira mão, eu queria falar para vocês que eu estou, como diz, dando formato para esse método, né? A grande maioria que já foi atendida e algumas ainda são atendidas por mim, e são prova, né, que esse método funciona, que eu aplico dentro do consultório, que essas ferramentas que a gente utiliza, e esse desejo de para que isso chegue a mais mulheres, então eu criei uma mentoria para que você consiga então se libertar, né, dessas amarras, do desequilíbrio, consiga prosperar na sua vida de forma que você realmente merece, ter esse equilíbrio emocional, mental, e porque o equilíbrio é a grande chave para você se realizar em todas as áreas da sua vida, para você alcançar de fato a prosperidade tão sonhada. E aí, o nome que eu escolhi para essa mentoria é O Caminho da Alma. E hoje eu compartilho com vocês em primeira mão, né? Por que o caminho da alma, Karen? Por quê? Porque a alma é a nossa essência. A alma, ela né, deram o nome de alma, mas alma significa a essência, aquilo que está dentro de mim. Quando eu encontro o meu propósito, então eu encontrei a minha essência, eu coloco a minha essência a serviço do outro também, e eu encontro o meu lugar no mundo. Por isso esse nome, o caminho da alma. E é um caminho para te direcionar a encontrar a sua alma, né? Fazer as pazes com a sua essência, com quem você é de verdade, se encontrar. E o principal motivo desse movimento, dessa mentoria, é de fato para que eu consiga alcançar mais mulheres através desse método, dessa ferramenta, e não me limite mais, não fique apenas
a pessoas que conseguem estar comigo na terapia. Então, para alcançar muito mais mulheres, esse movimento de mulheres que se curam entre si, eu criei essa mentoria, esse projeto que está saindo do papel, né? E vocês são as primeiras a saberem dessa novidade. E eu vou passar alguns detalhes para vocês agora, né? Que é a realidade de muitas mulheres hoje. Veja se você se identifica em alguma dessas questões aqui. Ou se você conhece uma amiga que está passando por isso, tem alguma dessas questões e que isso vai fazer sentido para ela. Aquela sensação de que você corre o tempo todo, mas nunca alcança. Você faz tudo o tempo todo, meu Deus, é uma correria em casa, de repente já é hora de ir para o trabalho, de repente já é hora de levar as crianças na escola, e tá tão corrido, né? E eu não tô dando conta de nada, não consigo alcançar. E aí fica essa sensação. Culpa que te pesa por tentar equilibrar trabalho, família e autocuidado. Então, assim, qual a mulher que nunca se sentiu culpada por olhar um pouquinho para si mesma, né? Ou a mulher que quer trabalhar fora e tem filhos. Poxa vida, eu vou deixar minha maternidade de lado. E se sente culpada. Não consegue equilibrar esse estar com os filhos e trabalhar fora também. E aí, se eu vou no salão arrumar o meu cabelo, poxa vida, podia estar em casa fazendo tarefa com o filho, cuidando do marido, fazendo uma comida. E sente esse peso tão grande da culpa. Por que essa culpa? Se você busca incessantemente por algo a mais, mesmo com grandes conquistas, né? Eu estou bem no trabalho, eu tenho uma casa boa, eu tenho um marido bom, eu tenho um carro bom, mas parece que está faltando algo lá dentro. Tem um vazio ainda que eu não entendo o que é. Quantas de nós não passou por isso e ainda não passa por isso? Esse vazio de tentar encontrar, mas o que está faltando? E eu não entendo ainda o que falta. E isso é encontrar a alma, isso é olhar para a própria alma. Os padrões de pensamentos negativos que te sabotam, que sabotam o seu crescimento pessoal, o seu crescimento profissional. De repente, as mulheres das suas gerações anteriores não tiveram um bom emprego, foram donas de casa, e hoje você não consegue dar um passo além profissionalmente, porque ainda existem essas crenças, esses padrões que estão te limitando, que estão te segurando nisso. É como se você tivesse uma cordinha invisível amarrada no seu tornozelo que te prende. Você precisa estar aqui. E a oportunidade vem, ela passa, outra pessoa pega essa oportunidade e você está ali, amarrada, presa nesse lugar. E existe também a dificuldade de manter uma constância no autocuidado, no bem-estar. Eu não consigo ser constante na minha vida espiritual, eu não consigo ser constante nas minhas relações afetivas, eu não consigo ser constante com o autocuidado. De repente eu estou cuidando de mim e adoeço, estou olhando para minha alimentação e de repente já perdi o controle do peso novamente. Por quê? Tem muitas emoções por trás disso também. E o grande desafio da nossa vida, as compulsões, principalmente no dia de hoje, né? A gente tem tudo muito fácil na tela do celular. Eu quero algo, peço. O iFood eu peço. Uma comida eu peço. Preciso de algo, peço. E eu não percebo que eu estou caminhando para as compulsões. E o que essa compulsão quer dizer? Seja compulsão com compras, compulsão com alimento, compulsão com organização e limpeza, até mesmo com sexo, ou a falta, né? Quando a gente vai para o lado oposto também é preocupante. Eu não gosto nem um pouquinho disso, não quero nada disso. O que isso fala sobre nós? Fala sobre o grande vazio. Está ligado ali, com a sensação de ter muitas coisas e se sentir vazia. Estou no meio da multidão e me sinto sozinha. Então, quem se identifica com alguma dessas questões? Muitas de nós, né? E por conta disso, eu vim trazer para vocês, então, se você se identifica, você não está sozinha. Existem muitas mulheres, milhares de mulheres,
que estão nesse mesmo quadro, com os mesmos sintomas, que também sentem as mesmas coisas e buscam o equilíbrio, a prosperidade, e muitas vezes elas se sentem perdidas também. Muitas mulheres, você não é a única, você não está sozinha. E foi justamente pensando que existem muitas mulheres e para alcançar muito mais mulheres, então é que eu desenvolvi esse método. E a solução definitiva qual que é então? Hoje vocês estão aqui, conhecendo um pouquinho, olhando para si, tirando esse tempo de autocuidado, que já é um autocuidado, um autoconhecimento, buscando mais conhecimento sobre si também através dessa oficina, e o caminho para encontrar a alma, né? O caminho da alma. Qual que é esse caminho da alma? E nesse caminho da alma, para encontrar a si mesma, para encontrar o teu propósito, ele vai ser uma jornada durante um ano. Um ano que eu vou estar com você, uma jornada transformadora. Então não vão ser apenas 2 sessões, não vão ser apenas 4 sessões, não. Eu estarei junto com você nessa jornada por um ano. Focada para mulheres que desejam então alcançar o equilíbrio e a prosperidade em todas as áreas. Não é apenas na financeira, como eu falei lá atrás. A financeira é uma consequência quando a gente encontra o equilíbrio nas outras áreas da nossa vida. São mais de 100 mulheres, são centenas de mulheres que já trilharam comigo no individual e que foram transformadas com essa metodologia que eu venho aplicando. Quais são os benefícios então dessa transformação? O equilíbrio, você conseguir harmonizar o trabalho, a vida pessoal, ter uma vida mais prazerosa, uma rotina mais leve, não se sentir culpada de trabalhar, não se sentir culpada, eu não estou sendo uma boa mãe, encontrar de fato esse equilíbrio na sua vida, ter a prosperidade de verdade, prosperidade feminina em todas as dimensões da sua vida, incluindo o financeiro, o autoconhecimento, que você vai receber muita ferramenta para se conhecer, reconhecer o seu próprio valor, aprender a se posicionar, seja na sua casa, seja no seu trabalho, com o chefe, com o colega, com funcionários, com os amigos, com as amigas, com o filho, com os pais. Você vai aprender a se posicionar e sentir confiança, porque se engana quem fala assim: está com medo? Vai com medo mesmo. Não tem como a gente ir com medo. A gente vai com um fiozinho na barriga, com uma certa ansiedade, que até faz bem. Mas ir com medo é porque eu não tenho conhecimento. Quando eu conheço aquilo, então eu deixo de ter medo e agora eu vou com um friozinho na barriga, porque eu ainda não sei o que vai acontecer. É novo para mim, mas eu não estou indo mais com medo. Porque ir junto com o medo é ir para o fracasso, porque eu vou com medo, uma hora eu me bloqueio, eu paro, eu recuo, aí eu volto 2, 3 passos, se não 10, né? Então, quando a gente se conhece, a gente começa a ter conhecimento, eu entendo por que eu tive esse medo, eu começo a deixar o medo aqui, agora eu tenho ferramentas para seguir adiante. Então, tudo isso você vai receber nessa mentoria também. E você vai conseguir se libertar dos padrões negativos, os padrões repetitivos na sua vida, essas crenças que te limitam de ir além. Sabe aquela história assim? Eu recebi um aumento no meu trabalho, uma bonificação extra lá, e aí justo nesse mês o meu filho adoeceu e eu gastei tanto dinheiro. Ou teve uma infiltração na minha casa que eu tive que consertar e o dinheiro foi. Eu estava fazendo uma poupança e aí quando eu ia resgatar a poupança para viajar, o meu carro quebrou. Sabe o que é isso? Faz parte das crenças limitantes. Faz parte de você achar que você não merece. E tudo isso você vai entender durante a mentoria para se libertar disso e conseguir, aí sim, eu não tenho mais essa cordinha invisível que eu achava, sentia amarrada no meu tornozelo. Eu me libertei dela e agora eu vou adiante. Eu consigo dar o passo adiante em direção à minha prosperidade, em direção ao meu equilíbrio em todas as áreas da minha vida. Tudo isso você vai receber nessa mentoria. Então veja quantos benefícios que vocês terão. E o que você vai aprender? Então vai ter um guia detalhado, vai ter uma plataforma com aulas ali dentro para a área de membros. E você também vai ter, nós teremos encontros ao vivo também, assim como este, né? Nós teremos
8 encontros. Dentro desses 8 encontros, é como se fosse uma terapia mesmo. Você vai trazer questões, vai poder falar sobre as suas dificuldades, o que você está passando, quais foram as dúvidas. E nós vamos trabalhar alguns pilares, que são os fundamentos do equilíbrio feminino, para você descobrir a essência de uma vida equilibrada e plena. Você vai redefinir, então, a prosperidade, ampliando a sua visão sobre o que significa ser uma mulher próspera. Não é apenas ter dinheiro, mas eu sou próspera em todos os âmbitos da minha vida. E você vai conseguir entender isso, redefinir isso no seu inconsciente e trazer para o seu consciente. Ferramentas práticas de autocuidado, técnicas eficazes para você cuidar de si mesmo em meio a essa rotina corrida que nós temos agitada, assim como alguns exercícios que eu passei hoje, estarei trazendo outras ferramentas também para você conseguir incluir na sua vida. E uma metodologia de equilíbrio constante, para você criar uma rotina sustentável para manter o equilíbrio a longo prazo. Porque não adianta eu passar para você o que você faz hoje se eu não levo em consideração toda a sua rotina e a sua vida. É necessário eu entender, a gente entender juntos o que você vive, para que naquele dia mais agitado você consiga voltar para o equilíbrio. Então tudo isso você vai receber detalhadamente. E aqui eu vou trazer para vocês algumas histórias de mulheres, né, que assim como você, elas buscaram o equilíbrio e a prosperidade. Algumas até estão aqui, né, conosco na oficina, e alguns depoimentos, então. Né, já atendi mulheres que vieram por questões com o corpo, que não se sentiam valorizadas e conseguiram olhar para isso, não entendia o porquê que ganhava tanto peso, e aí descobriu a raiz disso, né, que não se sentia protegida lá na infância, e hoje consegue se autoproteger, que às vezes a gente busca tanto o pai, busca tanto a mãe e não consegue ir olhar que hoje nós conseguimos fazer por nós, né? Então são mulheres comuns, assim como eu também já passei, tem alguns depoimentos aqui de mães que achavam que tinha que ser exclusiva para os filhos e aí não podia trabalhar, se sentia culpada com o trabalho, conseguiu encontrar o equilíbrio nisso. Eu atendo muitas mulheres com questão de paciência, que perde a paciência muito fácil, muito rápido, porque, lembra da mola? Está comprimindo essa mola. E elas conseguiram, então, encontrar a serenidade, a paciência, se autoacolheram. Mulheres que viviam brigando com o marido, conseguiram entender a razão por que estavam brigando com o marido. Tem questões de perdão, né, casos bem profundos também, com questões muito sérias lá na infância e não conseguia se auto-perdoar, não conseguia perdoar o que tinha acontecido e olhou para isso de uma forma com amor, com compaixão, acolheu a própria história, que é aquilo, né? Qual que é a história que você quer contar de você? A história de uma pessoa fracassada, uma mulher que não deu conta, uma mulher que se frustrou, uma mulher que era vítima de tudo, que é vítima da vida, ou você quer contar uma história linda sobre você, que você viveu tudo isso, mas hoje você está alcançando a prosperidade, você está alcançando o equilíbrio, está alcançando a felicidade por entender toda essa sua história. Então são mulheres assim, eu só posso agradecer, porque são mulheres incríveis que Deus colocou no meu caminho, cada história transformadora, cada história linda, né? E um pouquinho aqui para vocês. Não coloquei nome, porque justamente algumas estariam aqui conosco, né? Então preferi não colocar o nome, mas está aí alguns depoimentos. Na homepage também tem mais depoimentos, né? E no meu Instagram também tem depoimentos ali, que isso fortalece o meu trabalho, né? Às vezes é importante saber assim como que está chegando nessa pessoa, qual a transformação que ela também está tendo na vida dela. Isso me motiva a estar buscando cada vez mais, trazendo ferramentas novas para vocês, trazendo novidades para vocês também, para a gente não ficar engessado e paralisar naquilo. A gente está sempre avançando também nesse autoconhecimento e esse caminho de prosperidade. E é um novo começo, né? Como eu falei para vocês. Se fosse para eu empacotar todo o conhecimento que eu tenho, que eu estou colocando nessa plataforma, que vocês terão acesso durante 1 ano de acompanhamento, serão 8 encontros ao vivo. Quem já fez terapia comigo, quem faz terapia comigo, sabe que isso passaria, e todas as ferramentas passaria de R$10 mil. E seria talvez inviável para
muitas pessoas, eu não alcançaria tantas mulheres quanto eu quero estar alcançando e podendo ajudar, auxiliando nesse caminho de trilhar aí o autoconhecimento, o caminho da alma. Por isso, para vocês aqui hoje, né, esse valor da mentoria ele será de 2.297, mas para vocês que estão comigo, quem assistir depois, inclusive para quem vocês indicarem, falar, olha, a Karen, fulana me indicou, Karen, para a sua mentoria, né, eu vou manter esse valor com desconto de R$ 1.000, tá? Então, essa mentoria, esse acompanhamento por um ano vai sair por 1.297. E eu vou te acompanhar nesse processo. Vocês terão acesso a mim pelo WhatsApp. Então, assim, é claro que eu não respondo 24 horas, né? Quem me conhece também sabe. Tenho família, tenho meu trabalho, tenho os atendimentos, tenho minhas doações também, que eu trabalho na igreja também. Então, não consigo estar 24 horas disponível para responder, mas sempre respondo. Assim que possível, quem me manda um WhatsApp, quem tem uma pergunta, ai, Karen, não consegui fazer isso, estou passando por isso, eu sempre mando uma ferramenta, mando um exercício para a pessoa poder também se desenvolver e estou sempre solícita ali. Então, vocês terão acesso a mim também pelo WhatsApp, pela comunidade, e terão todo esse conhecimento durante um ano. E eu vou estar mandando para vocês, então, esse link da mentoria lá no grupo, tá? Da oficina. Vou deixar para vocês lá. Depois também disponibilizo. Quem quiser no particular pode me chamar, que eu disponibilizo esse link com esse desconto de R$ 1.000, né? Para vocês, quem desejar já entrar. Essa mentoria inicia quando? Essa mentoria vai ter início em maio, tá? Vai ser parcelado, então assim, cabe no bolso de todo mundo, é um valor aí, menos, como diz, menos que uma saída para comer pizza. Quando você está decidida a dar esse passo de transformação, buscar o seu autoconhecimento, buscar melhorar na sua vida, você está realmente disposta a ir em direção à sua prosperidade, né? Você entende que isso é um investimento e não um gasto. É um investimento que você faz, que isso vai melhorar as outras áreas também da sua vida, né? Então, de repente, o marido faz parte das minhas decisões, ele também está junto comigo. Leva isso para ele. Olha, marido, eu vou melhorar em vários âmbitos da vida. Então, como diz, pede aquele voto de confiança, né? Para você poder dar esse passo também. Não, sou eu quem tomo as decisões sozinhas, então olhe com profundidade nisso. O quanto que isso vai estar agregando, o tanto de ferramenta, o tanto de conhecimento, o tanto de mudança que isso vai ter na sua vida, que isso vai modificar a sua vida, tá? O suporte já colocou o link ali no chat, né, para vocês, quem já desejar clicar e salvar também, mas depois estaremos disponibilizando lá no nosso grupo também da oficina, tá? E eu fico por aqui, agradeço cada uma de vocês. Vocês têm um lugar super especial no meu coração, na minha vida, cada uma de vocês. Vocês sabem disso, né? Sempre lembro de cada uma no meu dia a dia, nas minhas orações. E agradeço profundamente o tempo, a disponibilidade e a coragem que vocês tiveram de estar aqui hoje, dando esse passo por vocês. Esse passo em direção à prosperidade feminina, ao equilíbrio na sua vida. Então, assim, parabéns mesmo por você ter iniciado essa jornada, por ter tido essa coragem e estar aqui nessa noite. Parabéns para cada uma de vocês e muito obrigada pela companhia. Alguém deseja abrir o microfone, falar alguma coisinha? Não? Então... Eu quero te agradecer muito. Você sabe o quanto você é especial para mim. Já sempre foi, mas depois da minha terapia, você é fundamental para mim hoje. Você fez toda a diferença na minha vida e você sabe disso. Obrigada. E a Nani sempre fala, né? A Nani é uma amiga minha de infância e nos reencontramos. Graças a Deus, eu falo, até no aniversário dela ano passado, eu falei, foi um presente muito grande que Deus me deu reencontrar uma amiga de infância, porque é difícil quem mantém amizades de infância. A gente se distanciou, fui embora do Brasil, morei no Japão, morei em Campo Grande, Maringá, enfim, morei em vários lugares do Brasil e voltei e a gente conseguiu reaproximar essa amizade. E a Nani sempre fala, né?
Que quando ela é atendida por mim, não é a amiga que atende, né, Nani? E é bem assim Não, mesmo. não. A minha amiga não. A hora que eu tô ali na terapia, quem me atende é a Karen, é outro olhar, é outra voz, é outra conexão. E quando acaba, eu falo tchau, amiga, porque eu posso dar tchau para minha amiga É e a bem minha isso, amiga né? volta. É Então é bem muito isso importante. mesmo. Obrigada, Nani. Obrigada mesmo pelas palavras, pela companhia aqui. E é bem isso. Muitas vezes as pessoas também têm dúvida assim, né? Ah, mas eu conheço a Karen, eu sei quem é a Karen, conheço a família da Karen, né? Já eu escutei bastante isso. Mas existe uma técnica de nós terapeutas que nós temos, a gente tem ancoragem, né? A gente ancora no trabalho aquilo que fica no trabalho. Então, quando eu fecho a porta ali e eu saio pela porta, por incrível que pareça, tem coisas que a pessoa me encontra na rua, eu não lembro se eu não fizer um esforço. A pessoa começa a falar, ela fala, mas eu te falei. Aí eu faço um esforço para lembrar. Mas em sessão em terapia, e assim como nos atendimentos online também, eu consigo lembrar. Por quê? Porque existe uma ancoragem. Então, a pessoa que tem esse receio, né? Se você tem esse receio de ser atendido ou de vir para a mentoria porque me conhece, porque sabe quem eu sou, a gente convive às vezes, né, no dia a dia, ou conhece alguém que você falou, ah, mas eu conheço a Karen. Fique tranquila, porque existe isso que a gente utiliza, eu utilizo muito, né? De deixar aqui ancorado, e lá fora você vai ter que me lembrar se você quiser tocar no assunto. E é bem isso com a Nani também, que a gente tem essa amizade pessoal, e quando ela precisa, ah, amiga, tal coisa, eu falo, peraí, então me relembra, vamos lembrar aqui, porque não tem como, né, eu separo em caixinhas. Então fique tranquila que você vai ter essa tranquilidade, que você vai ter essa confidencialidade, tá? Não pense que eu vou te encontrar na rua e vou estar conversando com você sobre esses assuntos, tá bem? Bom, qualquer dúvida que tiverem em relação a hoje, se surgir alguma emoção aí, depois que fizerem os exercícios também, se tiverem dúvidas sobre a mentoria também, sobre o parcelamento, de repente, olha, eu quero fazer, mas esse parcelamento eu não consigo, né? Então converse, pode me chamar, tá? Me chame no particular, tem ali o suporte também, mas vocês têm acesso a mim diretamente, fiquem à vontade de me chamarem, de conversar comigo, porque a intenção dessa mentoria é de fato que chegue a muito mais mulheres que antes não estava conseguindo alcançar, né? Então, para que chegue a mais pessoas, peço para vocês também falarem para as amigas que desejam fazer terapia, mas por algum motivo, de repente financeiro, não conseguiam antes, então agora tem a possibilidade da mentoria, que aí está, além de acessível, muito mais abrangente durante esse um ano todo que eu vou estar acompanhando, tá bem? Uma ótima noite para vocês, uma ótima semana que só está iniciando. Deus abençoe e até uma próxima vez que a gente possa se encontrar mais. Grande beijo, gente. Fiquem com Deus.